Comece o seu dia de pé contra todos os espíritos enganosos. Oração matinal. Antes de entrarmos em oração, fique comigo até o fim. Se este conteúdo tocar seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem a quem precisa. Agora ouça a palavra e a direção prática que quero deixar para você nesta manhã. Há uma sombra sutil no mundo que fala alto. Não é sempre a voz mais estridente que traz a verdade. Você já sentiu que, apesar de ler e orar, algo ainda corria solto dentro de você? Uma inquietação, uma confiança fácil demais em palavras que soavam bem, mas que não edificavam? Vivemos numa era de ruídos, onde mensagens rápidas, brilhantes e repetidas tentam moldar o nosso juízo. Mateus advertiu que muitos seriam enganados. João nos pediu que testássemos os espíritos. Não é paranoia, é vigilância espiritual. Romanos nos lembra que nossa mente precisa ser renovada. Não podemos ser conformados às opiniões do mundo. Lembre-se de que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando há escuridão nas ideias que nos cercam, a Escritura clareia onde pisamos. Mas isso exige disciplina. A mente que se conforma com o que é popular cede terreno. A mente que se submete à palavra é armada pela verdade. O inimigo não precisa gritar sempre. Às vezes ele responde com sussurros que imitam fé, com argumentos meia-verdadeiros que parecem piedade. Paulo advertiu sobre falsos mestres que se apresentam como anjos de luz. Hebreus descreve a maturidade daqueles que, pelo hábito da prática, sabem discernir. Não confunda emoção com orientação. Não negue a beleza de um testemunho, mas verifique-o à luz da Escritura. Ouça a história de Marcos. Ele acordou num domingo de manhã com a luz branca entrando pela janela, o cheiro forte de café vindo da cozinha, o telefone vibrando na mesa. Entre um gole e outro, deu play num trailer de um novo ministério que prometia revelações rápidas e bênçãos fáceis. O rosto do pregador no vídeo era amistoso, a música era intensa, comentários fervilhavam alegria e sinais. Marcos sentiu um calor no peito, parecia que ali estava a resposta para tudo. Mas um ruído antigo mexeu com ele, a lembrança de um conselho pastoral. Testa tudo o que ouves. Ele guardou o café, olhou para a Bíblia na mesa e a página aberta caiu sobre um salmo. Foi um pequeno choque de ar, um cheiro de livro velho, e ele se viu dividido entre a promessa de novidade e a disciplina de sempre. Ligou para a irmã da igreja, que ouviu as duas versões. Isso me levou para longe do Senhor, disse ela. Verifique as coisas com a palavra, segundo seu pastor. Havia um momento de tensão silenciosa, como antes de um acorde decisivo. Marcos escolheu fechar o app e abrir o salmo. Naquele gesto simples havia um movimento de resistência. Se você se identifica com Marcos, saiba que não está só. A tentação de acreditar em respostas rápidas é humana. Somos sedentos por sentido, resultados, segurança. A cultura oferece atalhos, o discipulado chama para a estrada. Discernimento não é inato, é aprendido. E se aprender é necessário, então precisamos de um método prático que vá das convicções para os hábitos. Primeiro, volte à palavra com rotina. Leia a Escritura pela manhã. Permita que a lâmpada dos salmos guie seus passos. Não deixe que a primeira voz do dia seja um feed de consumo, mas que seja a palavra que orienta seu pensamento. Segundo, ore pedindo sabedoria antes de formar opinião. Tiago assegura que se pedirmos a Deus, Ele dá sabedoria generosa. Peça. Terceiro, guarde os portais. Olhos e ouvidos influenciam o coração. Proteja-os. Isso não é medo do mundo, é disciplina de guarda. Quarto, teste os ensinamentos. A comunidade de bereanos examinava as Escrituras diariamente. Aprenda a comparar qualquer mensagem com o conjunto das Escrituras, não com frases soltas ou sentimentos passageiros. Quinto, mantenha a companhia que edifica. A vigilância não é isolamento, é vida em comunhão. Quando você partilha o que aprendeu, as ponderações dos irmãos revelam pontos cegos e confirmam luzes. Pergunte a si mesmo: isso me move para a santidade ou para a gratificação imediata? Isso me leva à humildade ou ao orgulho espiritual? Se a resposta aponta para atalho, recue. Se aponta para Cristo, avance com firmeza. Há também práticas concretas que você pode adotar hoje. Ao acordar, antes de checar notificações, abra a Bíblia.
Leia um salmo, um capítulo evangélico ou um trecho das cartas. Faça uma pergunta ao dia: Senhor, o que queres me ensinar hoje? Anote uma frase que confronta, volte a ela quando a voz do mundo for alta. Quando ouvir pregadores ou consumir conteúdo, aplique o filtro. A mensagem se alinha com o amor que busca a santificação? Está centrada em Cristo e na cruz ou na performance e no ganho? Não tenha medo de silenciar mídias e de pedir a Deus que revele o que é de fato dele. Discernimento também tem uma dimensão corporal e sensorial. Sinta a diferença entre a paz que permanece depois de orar e o calor emocional que some com o tempo. Repare no peso que a palavra coloca no seu peito. Às vezes é leve convicção, outras vezes é convicção que aperta e molda. Aprenda a ler esses sinais com humildade. Imagine o cenário de igreja numa tarde qualquer. Luzes mornas, cheiro de madeira envelhecida, pessoas conversando baixinho. O pastor pede silêncio e apresenta 2 leituras. Uma multidão aplaude, outra ouve com calma. Entre os bancos, há quem saia confuso porque ouviu muitas vozes. A igreja precisa ser lugar de teste e de cura. A comunidade não é tribunal implacável, é lugar onde a palavra corrige com amor. Se você encontra um ensino que impura para lucro fácil, para isolamento do rebanho, para elevação do professor, mantenha a distância e leve isso à comunidade. A comunhão é o campo de prova. Não é suficiente saber as verdades, é preciso treiná-las. A armadura que Paulo descreve não é figurativa de um dia apenas, é prática diária. Vista a verdade no pensamento, reveste-se com a verdade quando você escolhe o que entra. Quando surgirem ideias contrárias, não responda com indignação, responda com escritura e oração. Instrumentos práticos, memorização de versículos-chave, confissão diária das verdades que moldam sua identidade e encontros regulares com pessoas que te desafiam na graça. Você pode perguntar, mas e se eu me enganar mesmo assim? A resposta pastoral é dupla. Arrependa-se com humildade e aprenda com gentileza. A graça não é licença para negligência, é recurso para levantar-se. Quando erramos, retornamos à palavra, confessamos e buscamos restauração na comunidade. Há um processo de cura e de reconciliação que mantém o corpo santo. Agora, enquanto o dia clareia lá fora e o aroma do café volta a preencher a casa, quero te conduzir numa oração. Se possível, ajeite-se, feche os olhos por um momento, respire fundo. Prepare o coração. O momento de pedir é também o de entregar. Lembre-se de que esta oração é coletiva e pessoal. Nós nos colocamos diante de Deus. Pai Santo, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã com reverência e necessidade. Reconhecemos que há vozes que tentam confundir e que nossas mentes, se deixadas ao acaso, se conformam ao que é passageiro. Pedimos perdão pelas vezes em que aceitamos palavras fáceis em lugar de Tua verdade. Perdoa-nos por escolher atalhos em vez do caminho da cruz. Renova em nós a mente, conforme a Tua palavra. Transforma o nosso pensar para que não sejamos conformados às opiniões do mundo, mas transformados pela renovação que vem de Ti. Dá-nos, Senhor, a graça de provar cada espírito. Dá-nos discernimento que brota do Teu Espírito. Ensina-nos, como prometeste, a pedir sabedoria, e dá-nos sem repreensão, conforme Teu Filho nos instruiu. Guia-nos pelo Espírito, como o próprio Jesus prometeu, para que não sejamos enganados pelas aparências, mas que a verdade nos conduza ao fruto que permanece. Senhor, colocamos diante de Ti os nossos olhos e ouvidos. Ajuda-nos a guardar os portais do coração. Ensina-nos a filtrar o que consumimos. Quando a cultura ofereça atalhos, concede-nos coragem de recuar. Quando venham promessas fáceis, dá-nos senso de prova para verificar com a Escritura. Concede-nos, Pai, a força para desligar o que destrói o nosso juízo e a delicadeza para buscar conselho na comunidade que ama a verdade. Sustenta-nos com o Teu Espírito, que nos faz lembrar o que é verdadeiro e nos conduz em toda a verdade. Que a palavra seja lâmpada para os nossos passos hoje e em todos os dias. Oramos por proteção contra enganos que surgem travestidos de luz. Exponha, Senhor, as mentiras e traga à claridade aquilo que nos confunde. Que não sejamos enganados por discursos envolventes, por sinais que não têm raiz, por promessas que cegam o coração.
Dá-nos, Pai, a humildade de reconhecer quando erramos e a coragem de confessar e de ser restaurados em amor. O fruto do Espírito se manifeste mais em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desloca tudo o que é de vaidade e orgulho. Pedimos também por sabedoria prática. Ajuda-nos a criar hábitos que nos amparem, leitura constante da Escritura, oração consciente ao iniciar o dia, busca de companhia de irmãos que nos corrijam com amor e o hábito de testar tudo à luz da cruz. Dá-nos sensibilidade para ouvir os sinais do Espírito e a paciência de aprender com a palavra. Quando a dúvida surgir, que possamos vir a Ti com perguntas sinceras, sem medo do confronto. Quando a pressão cultural aumentar, que possamos estar firmes no que é eterno. Sustenta os líderes que buscam a Tua vontade, protege-os de orgulho e desvio. Dá-nos, como comunidade, olhos para ver quando alguém precisa de cuidado espiritual e mãos para estender socorro. Que nas nossas conversas a verdade e a graça andem juntas, correção que edifica, amor que disciplina. Senhor, revela-nos as áreas em que temos tolerado o erro por comodidade, purifica-nos por Teu Espírito. Que a nossa prioridade seja a santificação e não a aprovação humana. Que a nossa busca seja por Ti e não por destaque. Senhor, lembramos as promessas que nos seguram. Tu és fiel para guiar-nos em toda a verdade. O Teu Espírito nos sussurra, a Tua palavra permanece. Pedimos que hoje o Senhor nos conceda passos concretos de renovação, uma leitura diária mais disciplinada, o fechamento imediato do que nos traz confusão e a disposição de levar tudo o que ouvimos à mesa dos irmãos para exame. Enche-nos de uma fome saudável pela simplicidade do Evangelho e pela pureza da doutrina que leva à vida. Nós declaramos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Declaramos que pela Tua graça podemos discernir. Declaramos que dependemos de Ti em tudo. Vem com o Teu Espírito, Senhor Jesus. Revela-nos a verdade. Ensina-nos, guia-nos e guarda-nos. Em cada pensamento que venha hoje, que o fruto do Teu Espírito seja o selo que nos confirma. Em cada decisão, que a palavra seja régua e o Espírito o intérprete. Em humildade e fé, entregamos nossos medos, dúvidas e vitalidades ao Teu cuidado. Que o Teu nome seja glorificado na nossa vigilância e na nossa mansidão. Em nome de Jesus oramos e declaramos. Amém. Se esta oração tocou você, escreva Amém nos comentários e, se desejar que oremos por algo específico, deixe seu pedido, nós vamos interceder. Se este conteúdo ajudou, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta. Isso nos ajuda a continuar levando ensino e oração a quem precisa. Se você precisa de alguém para conversar, peça oração nos comentários e nossa equipe entrará em contato. Que Deus te guarde hoje, que a palavra seja a tua direção e o Espírito teu discernimento.